O cérebro humano é um dos órgãos mais complexos e intrigantes do corpo humano. Ao longo dos anos, a ciência tem se esforçado para entender melhor como essa parte do nosso corpo funciona, e ainda há muitas coisas que são consideradas mistério. Neste vídeo, vamos falar sobre alguns dos mistérios mais fascinantes do cérebro humano e como elas podem influenciar a nossa vida. O cérebro humano é uma maravilha da natureza. Ele é responsável por nossas emoções, pensamentos e comportamentos. É composto por cerca de 100 bilhões de células nervosas, conhecidas como neurônios, que formam conexões complexas e intrincadas entre si. Essas conexões são responsáveis pela transmissão de informação de um neurônio para o outro e são essenciais para o funcionamento adequado do cérebro. Embora o cérebro seja uma estrutura incrivelmente complexa, ainda há muito que não sabemos sobre como ele funciona. Por exemplo, ainda não entendemos completamente como o cérebro armazena e recupera informações. Também não sabemos como o cérebro cria percepções sensoriais ou como ele gera nossa consciência. Você provavelmente já ouviu falar do mito que usamos apenas 10% do nosso cérebro. No entanto, esse mito não tem nenhuma base científica. Na verdade, usamos todo o nosso cérebro o tempo todo. Cada parte do cérebro tem uma função específica e trabalha em conjunto para nos permitir realizar tarefas diárias. Muitos estudos mostram que, quando uma determinada parte do cérebro é danificada, outra parte do cérebro pode assumir essa função. Isso é conhecido como plasticidade cerebral, e é uma das coisas mais incríveis sobre o cérebro humano. A memória é uma função essencial do cérebro. Ela nos permite armazenar informações importantes e acessá-las quando necessário. No entanto, a memória é um enigma que ainda não foi completamente desvendado. Por exemplo, ainda não entendemos completamente como as memórias são armazenadas e recuperadas pelo cérebro. Também não sabemos por que algumas memórias são mais fáceis de lembrar do que outras, ou por que algumas pessoas têm uma memória melhor do que outras. No entanto, há algumas coisas que sabemos sobre a memória. Por exemplo, a memória de curto prazo é armazenada no hipocampo, uma pequena área do cérebro localizada na parte inferior do lobo temporal. Já a memória de longo prazo é armazenada em várias áreas do cérebro. Nosso subconsciente é a parte do cérebro que controla nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Sem que percebamos conscientemente, embora não estejamos cientes disso, nosso subconsciente desempenha um papel importante em nossas vidas. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar sua estrutura e função em resposta a estímulos externos. Isso significa que, mesmo na idade adulta, nosso cérebro pode mudar e se adaptar. Por exemplo, se alguém sofre uma lesão cerebral, outras áreas do cérebro podem assumir as funções da área danificada. Além disso, se uma pessoa aprende uma nova habilidade ou adquire um novo conhecimento, as conexões entre as células cerebrais podem mudar. Embora a neuroplasticidade seja amplamente reconhecida pelos cientistas, ainda há muito a ser descoberto sobre como ela funciona, como podemos aproveitá-la para melhorar nossa capacidade cognitiva. Outro mistério do cérebro humano é como ele processa informações para tomar decisões. Embora possamos ter a ilusão de que tomamos decisões conscientes, muitas vezes nosso cérebro toma decisões inconscientes, antes que tenhamos tempo para pensar. Um estudo recente descobriu que o cérebro começa a formar uma resposta antes que tenhamos consciência de ter tomado uma decisão. Isso sugere que a tomada de decisão é um processo complexo, que envolve muitas áreas do cérebro trabalhando juntas. O comportamento humano é influenciado por muitos fatores, incluindo genética, a cultura e as experiências individuais. No entanto, o papel exato que o cérebro desempenha no comportamento humano ainda é um mistério. Um estudo recente descobriu que a atividade cerebral pode prever com precisão a personalidade de uma pessoa. Isso sugere que nosso comportamento pode ser influenciado pela forma como o cérebro está conectado e como ele funciona. A consciência é um dos maiores mistérios do cérebro humano. Embora tenhamos uma compreensão geral de como o cérebro processa informações sensoriais e controla movimento, ainda não sabemos exatamente como ele cria nossa experiência subjetiva de estar consciente. Alguns cientistas acreditam que a consciência surge da completa intensão entre diferentes áreas do cérebro, enquanto outros sugerem que ela é um fenômeno emergente que surge de
Processos mais básicos. O cérebro humano é uma das maravilhas da natureza e ainda há muito a ser descoberto sobre seu funcionamento. A neuroplasticidade, o processo de tomada de decisão, o comportamento humano e a consciência são apenas alguns dos mistérios que os cientistas estão tentando resolver. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e tenha ajudado a despertar ainda mais sua curiosidade sobre esse órgão tão importante e misterioso.